Eu queria ministrar algo nessa noite ao seu coração e eu queria te convidar de verdade a abrir o seu coração para receber. Sabe, todos nós recebemos promessas de Deus, amém? Todos nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Se você achar que você não tem promessa, eu quero te convidar a ler mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é recheada de promessa para mim e para você, amém? A palavra de Deus tem muitas promessas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, mas algo que nós precisamos entender é que entre a promessa de Deus para nós e a realização da promessa, existe um intervalo de tempo, que é chamado de processo, amém? Então, todos nós vamos passar por esse processo de Deus. Todos nós, quando recebemos de Deus uma promessa, quando nós recebemos de Deus um propósito, nós vamos passar pelo processo. E eu lembro muito bem que quando eu entrei na faculdade, eu passei por 4 anos de processo. Sabe, não foi fácil. Foram 4 anos estudando, foram 4 anos me dedicando mais, às vezes perdendo noite de sono. Foram 4 anos ali, talvez, ali estudando para provas. Lógico que nesses 4 anos também a gente dava uma escapadinha, mas assim, foram 4 anos de processo. Para quê? Para eu receber a minha promessa, que era o meu diploma, entende? Mas eu tive que passar por esse processo. Não tem como nós recebermos algum diploma, alguma coisa do tipo, sem passar antes pelo processo de capacitação. Eu lembro também que quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, lógico que foi um processo um pouco mais rápido, mas eu também tive que passar por um processo. Eu não cheguei lá na autoescola e a minha carteira já estava pronta para mim, não. Eu tive que passar por um processo e tem gente que demora ainda muito mais, né? E eu mesmo, assim, eu tirei rápido, mas infelizmente eu tomei algumas bombinhas lá, tive que repetir. Gente, era uma coisa muito de louco, sabe? Porque lá na autoescola, quando eu dirigia lá com o instrutor, ficava muito tranquilo, muito calmo. Mas quando eu ia fazer o exame, a minha perna ficava pulando, eu não conseguia, assim, nem me controlar. E eu lembro que quando eu passei, foi Deus mesmo, porque eu não lembro de ter feito nada daquilo que eu fiz. Eu fiz controle de ré, eu fiz controle normal, eu fiz baliza, eu fiz tudo lá, sem perceber, de verdade mesmo. E eu creio que foi o Espírito Santo guiando aquele carro. Mas assim, eu precisei passar por esse processo. Para emagrecer, gente, também tem um processo, sabe? E eu escuto muito isso, tem vezes que eu estou lá na academia, às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu queria emagrecer, eu queria perder 7 quilos até o Natal. Aí eu viro para ela e pergunto assim, beleza, mas Natal de qual ano? Porque não dá, né? A pessoa chega e fala assim, eu quero emagrecer até o Natal, falta um mês para o Natal. E ela quer perder às vezes 7, 10 quilos. Não tem como, existe um processo. Tudo na nossa vida está ligado no processo, passa pelo processo de Deus. E também assim dos homens também. Mas falando mais do reino de Deus, eu queria te falar uma coisa, que o processo ele serve para nos preparar para a promessa de Deus, amém? O processo de Deus serve para nos capacitar, para nós chegarmos no nosso destino. E eu queria falar um pouco disso nessa noite. Eu queria te falar sobre o processo que vai nos capacitar para nos levar ao nosso destino. E o tema da minha mensagem hoje é Viva o Processo. Viva o Processo. E eu queria falar sobre um homem que experimentou esse processo na vida dele, teve muito êxito e teve sucesso. Eu queria falar um pouco sobre Davi. Davi que passou por todo o processo de Deus na vida dele até chegar ao seu propósito, até chegar à sua promessa. E eu creio que Deus ele tem promessa para mim e para você. E hoje nós vamos entender que nós precisamos viver o processo de Deus para nós alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Atos capítulo 13, no verso 21 e 22. Atos 13, 21 e 22 diz assim: Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul,
filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Agora presta atenção. Antes de Davi ser ungido para ser rei, Deus já tinha o designado para se tornar rei. Amém? Mas o fato de Deus já ter o escolhido para ser rei, não isentou Davi de passar pelas etapas necessárias para se tornar um rei. Não isentou Davi de cumprir todo o processo para ele se tornar um grande rei. Deus, ele tem promessa para você. Deus, ele tem promessa para sua casa. Deus, ele já viu algo na sua vida. Deus, ele tem um chamado maravilhoso para você. Mas algo que nós precisamos entender nessa noite é o fato de que Deus, ele tem essas coisas para nós, mas isso não nos isenta de passar pelas etapas necessárias para usufruir da promessa e do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós precisamos entender isso. Deus, ele tem grandes coisas para mim e para você, mas isso não vai nos garantir o êxito. Nós precisamos passar pelo processo, nós precisamos passar pelas etapas. E um grande problema da nossa geração é que muitas vezes nós queremos chegar no nosso destino sem passar pelo processo, e não é essa a vontade de Deus. Sabe, o que levou Davi ao seu destino profético? O que levou Davi a não apenas receber a promessa, mas usufruir da promessa? Quais etapas que Davi passou? O que ele passou para poder chegar onde Deus tinha planejado que ele chegasse? Sabe, entenda isso em nome de Jesus. Deus, ele tem algo para a sua vida. Deus, ele tem algo para a sua casa. Deus deseja fazer algo maravilhoso em você e através de você. Mas se nós não entendemos que Deus, ele tem um processo para nós passarmos, para nos capacitar, para a gente amadurecer, nós podemos não usufruir de tudo aquilo que Deus planejou para nós. E isso é muito sério. E eu então nessa noite queria falar de algumas etapas, baseando na vida de Davi, que nos mostra como Davi viveu o processo antes da promessa. E isso é algo que nós precisamos buscar e entender nessa noite. Amém? E a primeira etapa que Davi viveu foi a etapa do serviço. 1 Samuel capítulo 16, do verso 10 ao verso 12, diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Olha só. Agora imagina Jessé chegando lá com aquela renca de menino, de filho, de homem, né? Não era menino também. E o profeta fala assim: olha, não é nenhum desses. Jessé deve ter ficado invocado com aquilo. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unjam. Agora, onde estava Davi quando Deus o encontrou? Aonde estava Davi quando Deus o enxergou? Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Agora pensa comigo, o que era cuidar das ovelhas do seu pai perto de governar Israel? Perto do seu propósito, perto do seu chamado. Sabe, muitas vezes nós queremos reinar sem antes servir, sem antes dedicar.
Nós queremos chegar no propósito, nós queremos chegar na promessa, mas nós não queremos passar pelo processo que nos leva até Ele. Nós queremos a promessa, mas não queremos o caminho que nos leva até ela. Davi estava servindo, estava cuidando das ovelhas do seu pai, e Deus o encontrou lá, Deus o enxergou lá, Deus o ungiu lá. Existe algo poderoso no serviço. Olha só, 1 Samuel, do verso 17 ao 23, no capítulo 16, vai dizer assim: e Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem, e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas, que serve, que está servindo. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi se tornou o seu escudeiro. Agora preste atenção nisso. Olha que algo incrível. A promessa de Davi era para governar, era para reinar. No entanto, Davi se torna escudeiro do rei. Ele começa a servir o rei. Sabe, Davi, ele poderia ter falado assim: ei, peraí, eu fui ungido, foi para ser rei, eu não fui ungido para ser escudeiro. Davi, ele não menosprezou os pequenos começos. E sabe, muitas vezes, talvez, se nós estivéssemos no lugar de Davi, nós poderíamos ter pensado isso: ei, eu fui ungido, foi para ser rei, eu vou ficar aqui sendo escudeiro do rei. Não é esse o meu chamado, não é esse o meu propósito. Talvez no seu coração você sente que foi chamado para influenciar nações, e isso não tem nada de errado, isso é muito bom. Existem pessoas que Deus está chamando para influenciar nações, amém? Existem pessoas que Deus está chamando para tocar em várias nações, para ser um agente de transformação na nossa sociedade, na política, na cultura, na economia, em todas as esferas. Mas antes disso, Deus está te chamando para cuidar bem de uma célula. Mas antes disso, Deus está te chamando para servir bem em um ofício. E entenda uma coisa: o serviço, ele serve para nos preparar para o nosso propósito, amém? O serviço, ele serve para nos preparar, para nos impulsionar, para nos capacitar, para chegar no nosso propósito. E sabe, eu tenho muitas promessas de Deus para a minha vida, graças a Deus por isso, sabe, assim, é pela graça de Deus mesmo. Mas desde quando eu era bem pequeno, eu recebi muitas promessas de Deus, muitas coisas Deus já me prometeu, já falou comigo, para minha casa, para minha família. E desde quando eu estava no ventre da minha mãe, eu recebi muitas promessas de Deus para mim. Mas sabe, quando de fato Jesus me encontrou, e eu tive revelação de quem eu era, eu tive revelação do meu propósito, do meu chamado, eu tinha 22 anos de idade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas por mais que eu passasse a minha vida inteira dentro de uma igreja, eu não conhecia Jesus de verdade. Eu tinha 22 anos de idade quando Jesus me encontrou, quando eu entendi o meu propósito, o meu chamado. E Ele foi me transformando. E eu comecei a me envolver.
E eu entendi que Deus tinha algo grande para mim. E isso começou a me motivar, a mexer comigo. E então que eu recebi um convite do Lucas. E o Lucas virou para mim e falou assim: Ei, Samuel, eu queria te chamar, cara, para você me ajudar a servir lá no McDinamos. Quem aqui lembra do McDinamos, né? Quem em casa lembra do McDinamos? Comenta aí lá no chat. O Lucas falou comigo assim: Ei, eu quero te ajudar, eu quero te chamar para você servir comigo lá no McDinamos. E ele me chamou para ser caixa do McDinamos. Gente, não tem nada errado em servir na cantina. Glória a Deus pela sua vida que serve. Não tem nada errado com isso. É uma honra, é um grande privilégio. Mas sabe, eu poderia ter pensado assim: Ei, Deus tem algo grande para mim, assim, para mim que já me falou. Não é isso que eu nasci para fazer. Eu não nasci para ficar no caixa do McDonald's, entende? Eu poderia ter pensado isso. Mas eu entendi que o serviço ali na cantina ia me ajudar a chegar no meu propósito, ia me preparar, ia me ajudar a me relacionar melhor com as pessoas, em ter compromisso. E glória a Deus por esse convite, glória a Deus porque eu servi por vários anos na cantina. Eu comecei no caixa, depois eu fui sendo promovido, virei atendente, depois virei gerente, amém, glória a Deus. Depois eu virei administrador, e depois eu comprei a cantina na mão do Lucas. Estou brincando, não comprei não. E depois eu comecei a coordenar a cantina, e hoje está aí a cantina gourmet, né? Que cantina poderosa, glória a Deus pela vida do Douglas e da Janafa, que estão à frente dessa cantina, e tem sido assim tão poderoso. E assim, gente, nem se compara, né? Deus fez nova todas as coisas, né? A cantina é muito mais top que o McDonald's era. Mas assim, glória a Deus por isso. Mas entende? Nós não podemos menosprezar os pequenos começos. Davi estava servindo o rei Saul, mas enquanto ele servia, Deus estava preparando o seu trono. Entende isso em nome de Jesus? Enquanto você serve, Deus está preparando a sua promessa, Deus está preparando o propósito que Ele tem para a sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. Quando nós estamos servindo, Deus está cuidando daquilo que Ele planejou para nós. Nós precisamos ter isso no nosso coração, na veia. O serviço nos prepara para o propósito. Essa é a primeira etapa do processo, o serviço. A segunda etapa que Davi passou, e nós também vamos passar, é sobre enfrentar os nossos desafios. Enfrente os desafios. Olha só o que diz em 1 Samuel 17, do verso 32 em diante. Diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu Golias. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse assim a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. O teu servo já está servindo. Ele já entendeu isso. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com os golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Glória a Deus. Agora preste atenção nisso. No processo que vai nos levar ao nosso propósito, sempre vão existir ursos, leões e gigantes. Sempre vão existir ursos, leões e gigantes. O que vai fazer você chegar no trono
na promessa de Deus para a sua vida, no propósito de Deus para você, é a sua coragem para poder enfrentá-los, é a sua disposição para poder enfrentá-los. Muitas vezes nós vemos pessoas que desistem no primeiro obstáculo, que param ali no urso, que fogem dos gigantes. Mas deixa eu te falar uma coisa: cada obstáculo, cada barreira serve para te capacitar para o seu destino profético. E eu lembro que alguns anos atrás, eu tinha muito medo de falar em público. E isso era talvez um urso que eu tinha que enfrentar. E eu tinha tanto medo que uma vez o Lucas me pediu para poder dar um recado aqui no Tadel na época, no grupo. E eu falei com ele: cara, eu não vou dar esse recado. Pede outra pessoa. E eu neguei. Isso era um urso para mim. E eu fui descobrindo que ao passar do tempo, tinha um gigante no meu interior que precisava ser enfrentado, que eu precisava matar, que eu precisava destruir. Eram tantas inseguranças, medo, síndromes. Eu me sentia tão inferior a outras pessoas, que eu achava que eu era incapaz de dar uma palavra para alguém. Eu tinha um chamado de Deus para mim. Eu sabia que Deus, Ele queria me usar. Sempre ardeu no meu coração falar dEle, pregar o Evangelho. Sempre ardeu. Eu sempre tive isso. Mas esse gigante estava me impedindo de cumprir o meu propósito. Quantas vezes durante essa caminhada eu já pensei em desistir? Quantas vezes eu já desanimei? Quantas vezes eu já chorei, tanto com a Thaís quanto com o Lucas? Falei: cara, não vai dar, isso não é para mim. Eu não vou conseguir. E eu comecei a achar que os propósitos e as promessas de Deus para a minha vida eram coisas da minha cabeça. Porque muitas vezes nós somos assim. Quando nós achamos que algo está nos desafiando demais, nós começamos a achar que as promessas de Deus são coisas da nossa cabeça, são coisas da nossa imaginação. E o diabo começa a trazer enganos. Desista, pare, você não vai conseguir. Esse gigante é muito maior que você. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo que sempre me impulsionou, e pela vida da Thaís e do Lucas, que sempre me ajudaram nesse tempo, me dando palavras de fé, palavras de ânimo, mostrando quem eu era em Deus. E eu consegui enfrentar esse gigante. E glória a Deus que eu venci, amém? Glória a Deus que eu venci. Ele não ficou de pé diante de mim, porque maior é o meu Deus. E assim, Deus, Ele usa pessoas para nos ajudar durante esse processo também. Mas deixa eu falar uma coisa: nós não podemos parar diante dos gigantes, pois eles virão, os gigantes virão. Nós não podemos desanimar e muito menos desistir. Nós precisamos confiar que Deus, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar a força necessária, Ele vai enviar pessoas para nos ajudar. E nós vamos passar por todos os desafios, amém? Deus, Ele vai te capacitar. Deus, Ele vai te capacitar a chegar no seu destino, a chegar no seu propósito, a chegar na sua promessa. Ei, não pare diante dos desafios, não pare diante das dificuldades, não pare diante das pressões, não pare diante dos gigantes. Deus, Ele luta com você, Ele está com você, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Quais os gigantes que você tem enfrentado na sua vida? Quais os gigantes você precisa bater no peito e falar assim: ei, hoje é o dia de você cair.
Eu vim aqui no nome do Senhor. Eu vim aqui impulsionado pelo Espírito Santo. E eu quero te falar, hoje é o dia que você vai cair. Qual gigante você tem enfrentado na sua família, na sua casa? Ei, chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você pegar suas 5 pedras e enfrentar esse gigante. Deus está com você, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar a força necessária. Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Entenda isso em nome de Jesus. Você precisa ter coragem para enfrentar os gigantes do seu ministério, no seu chamado. Você precisa ter coragem para enfrentar os gigantes que vão aparecer no meio do processo que vai te levar ao seu propósito. Coragem. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, coragem. Eu estou com você. Eu estou com você, eu não vou te desamparar. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Foi isso que Jesus disse quando Ele foi assunto aos céus. Não há o que temer. Sabe, gente, essa é uma palavra que é muito importante para nós hoje. Porque muitos têm parado no meio do processo. Muitos têm desistido no meio do processo. Porque os gigantes vão aparecer. Os leões vão aparecer. Os ursos vão aparecer. A questão é, aonde está a sua fé? Aonde estão os seus olhos? Os seus olhos estão naquele que pode te livrar do gigante, te livrar do urso, te livrar do leão. Ou seus olhos estão nas circunstâncias? Creia nisso em nome de Jesus. Nós precisamos ser como Davi, que diz assim: o meu socorro, ele vem do Senhor, que criou todas as coisas. O meu socorro, a minha força não vem de carros, não vem de cavalos, mas vem do Senhor, que criou todas as coisas. Então a primeira etapa do processo é o serviço. Se dedique ao serviço. Enquanto você serve, Deus está preparando a sua promessa. Deus está te preparando para a promessa. A segunda etapa: enfrente os seus desafios, enfrente os seus medos, enfrente as pressões, enfrente os gigantes. Deus está com você, Ele está te guardando, Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua vida. E a terceira etapa: não pegue atalhos. Não pegue atalhos. 1 Samuel 24, no verso 1 em diante, diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disse que Davi estava no deserto de Engede. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. É isso mesmo. Número 2. Ele estava ali relaxando. Número 2. E Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Olha só que situação, hein? E eles disseram assim: este é o dia, Davi, sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor.
de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Agora preste atenção. Olha só. Davi ele poderia ter matado Saul ali e ter assumido a promessa. E ter assumido o trono pelo qual Deus o prometeu, pelo qual Deus o ungiu. Davi ele poderia ter encurtado o caminho, ele poderia ter pego esse atalho e ter chegado mais rápido ao seu destino. Mas Davi entendia que não valia a pena pegar atalhos. Ei, eu quero te falar uma coisa: não pegue atalhos para chegar no seu destino. Não quebre princípios. Espere o tempo certo. Davi ele era leal a Saul. Ele não queria quebrar esse princípio da lealdade. E sabe, sempre vão existir caminhos mais fáceis, mas nem sempre é o caminho que Deus quer que você percorra. Entenda isso em nome de Jesus. Sempre vai ter um caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é a vontade de Deus para a sua vida. Sempre vão existir atalhos, mas nem sempre os atalhos são a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei você, mas toda vez que eu pego um atalho, dá alguma coisa errada. Eu nunca peguei um atalho que de fato me fez chegar mais rápido na onde que eu queria chegar no meu destino. Então teve uma vez que eu peguei um atalho indo para o acampamento lá naquele sítio, e eu peguei um caminho lá muito diferente do que estava planejado, e eu demorei muito mais para chegar no sítio do acampamento. Eu lembro disso até hoje, gente. Até cachoeira eu encontrei no lugar. Eu passei por um lugar que acho que ninguém nunca passou naquele lugar. Até cachoeira eu encontrei. Falei, meu Deus, onde que eu estou? Eu peguei um atalho lá. Passei numa ponte. Sempre vão existir atalhos para você chegar no seu destino. Não vale a pena pegar atalhos. E olha só, os soldados queriam que Davi matasse Saul. Os amigos de Davi, as pessoas que estavam junto com Davi, queriam que ele matasse Saul. Tome cuidado com as vozes que vocês têm ouvido. Não dê ouvido a todas as vozes ao seu redor. Dê ouvidos à voz de Deus e de quem Deus colocou para cuidar de você. Às vezes as vozes da multidão vão te mostrar o caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é a vontade de Deus. Então os soldados falaram assim: ei Davi, chegou o grande dia, chegou o dia de você matar Saul e você reinar. Vai lá, Davi, ele está te perseguindo, é a sua chance, é a sua oportunidade. Pegue esse atalho. Até quando você vai ficar servindo nessa igreja? Tem tantas igrejas aí que vão te dar mais oportunidades de você crescer. Cuidado. Até quando você vai ficar servindo nessa célula? Deus nem te chamou para isso. Vá cumprir o seu chamado, vá cumprir o seu propósito. Ei, cuidado. O que Deus diz disso? O que Deus falou no seu coração? O que a sua liderança, que a voz de Deus aqui na terra falou para você? Você já conversou isso com eles? Você já procurou saber o que o seu líder pensa
sobre esse atalho que apareceu para você como uma oportunidade de Deus para a sua vida. Não existem atalhos, existe o caminho. Existe um caminho e ele é estreito, e ele requer sacrifício, e ele requer renúncia, e ele requer entrega. É esse caminho que vai nos levar ao nosso propósito. É o caminho do serviço, é o caminho da luta diária contra os nossos gigantes. Não existe propósito sem processo. Se você veio para o Evangelho achando que o Evangelho é algo que não tem um processo de Deus para a sua vida, e você veio para o lugar errado. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que nós somos transformados de glória em glória, de processo a processo. Não é fast food, não é instantâneo. Você não vai orar hoje e amanhã você vai amanhecer cheio de unção. Você não vai começar a liderar uma célula hoje e amanhã ela vai multiplicar. Não. Existe um caminho do processo para a gente chegar no nosso propósito. Não abra mão do serviço. Enfrente os seus desafios, os seus gigantes. Não pegue atalhos para chegar no seu destino. Eu queria ler um texto aqui, já indo para o final. 1 Crônicas 13, do verso 1 a 8. Depois a gente nem lê tudo, do verso 1 em diante. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. A arca de Deus, a arca da aliança, representava a presença de Deus naquela época. Era ali aonde a presença de Deus habitava e estava. E durante o reinado de Saul, ele não se importou com a arca de Deus. Mas lembra de Davi? O cara que respeitou os processos, que passou pelos processos de Deus para a vida dele. O cara que foi encontrado por Deus enquanto estava cuidando das ovelhas do seu pai. O cara que bateu no peito para poder enfrentar Golias. Davi, ele não abria mão da presença de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Davi, ele ia começar a desfrutar da promessa. Ele ia começar a desfrutar do propósito de Deus para a sua vida. Mas ele entendeu que ele não podia desfrutar do propósito de Deus para a sua vida sem ter a presença do próprio Deus na vida dele. Davi sabia que não se construía um reinado sem a presença de Deus. Não se lidera sem a presença de Deus. Nós não cuidamos de pessoas sem ter a presença de Deus. E sabe, existem muitas pessoas que se envolvem tanto no serviço, que enfrentam os seus medos, sabe, que não pegam atalhos, mas que quando chega no seu propósito, chega no seu destino,
Está vazio da presença dEle. Está sem intimidade com o Espírito Santo. Está sem a presença do Deus vivo dentro dEle, queimando dentro dEle. Tudo isso que eu falei, todas essas 3 etapas, elas precisam estar ligadas à busca diária da presença de Deus. Lembra, é Deus que vai te capacitar, é a presença dEle em você, é Cristo em você, esperança da glória. Não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. E quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus, nós percebemos a mesma coisa. Olha só que incrível. Jesus, Ele veio para servir e não para ser servido. Jesus ensinou os discípulos a servirem, a lavar os pés dos outros, a se dedicar por uma obra. Jesus, Ele não pegou atalhos quando Satanás o tentou lá no deserto. Ofereceu para Ele reinos, poder, fama, dinheiro, tudo. Mas Jesus não pegou atalhos, Ele permaneceu firme no propósito. Jesus enfrentou o maior desafio da história da humanidade, que era de morrer no meu e no seu lugar. Entenda isso. E quando Jesus estava sendo assunto aos céus, antes de subir, Ele fala para os seus discípulos assim: ei, eu vou, mas eu vou enviar alguém melhor do que eu. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Não façam nada. Não façam nada antes que Ele chegue. Espere-o. O que Jesus está falando é: não abra mão da presença do Espírito Santo. Não abra mão da minha presença. Não dá para cumprir uma missão sem termos a presença do Espírito Santo queimando em nós. Deixa eu te falar uma coisa, você vai chegar no seu propósito, em nome de Jesus, amém? Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle para a sua vida, para a sua casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, não abra mão da presença dEle. Não abra mão da presença do Deus vivo. Se você ainda não conhece o Espírito Santo de fato, se você ainda não se relaciona com Ele, busque conhecê-lo. É Ele que vai te transformar, é Ele que vai te mudar, é Ele que vai te impulsionar rumo ao propósito que Ele tem para a sua vida. É Ele que vai te ajudar a liderar, é Ele que vai te ajudar a cuidar de outras pessoas, é Ele que vai te ajudar a permanecer em meio ao processo, é Ele que vai te ajudar a derrotar os gigantes, os leões. É Ele, é Ele. Sabe, eu creio que todos nós estamos no meio de um processo de Deus na nossa vida. Nós ainda não cumprimos tudo aquilo que Deus tem para cumprir na nossa vida, na nossa casa, através de nós. Eu queria, pela graça de Deus, orar pela sua vida agora. Sabe, eu creio de verdade naquilo que Deus Ele vai fazer através de você. Eu creio de verdade que Deus Ele vai te sustentar no meio do processo. Eu creio de verdade que Deus Ele vai te levar rumo em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida. Eu quero declarar sobre você que está me assistindo agora, em nome de Jesus. Você vai passar pelo processo de Deus, você vai permanecer no processo, você vai alcançar a promessa, você vai alcançar o propósito. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, através de você, na sua casa, na sua família. Deus vai te despertar nessa noite para o serviço. Você vai sentir prazer em servir o Senhor na casa dEle, na sua igreja local. Deus Ele vai te mostrar o seu chamado através do serviço, em nome de Jesus.
Deus, Ele vai te dar força para enfrentar os desafios, para enfrentar os gigantes, em nome de Jesus. E você vai permanecer no caminho certo, você não vai pegar atalhos, em nome de Jesus. E a presença de Deus, eu oro agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai de encontro a cada um agora no seu lar, Pai. Todos que estão me assistindo agora, Espírito Santo, eu oro, vai sobre eles agora em nome de Jesus. Venha, 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 Espírito Santo. Desperta, Deus, aqueles que precisam de um despertar nessa noite. Dê forças, Espírito Santo, àqueles que precisam de força nessa noite. Sabe, o Espírito Santo diz para algumas pessoas nessa noite: ei, filho, não pare. Ei, filho, não desista. Por mais que o desafio pareça grande, por mais que o gigante pareça enorme, que você não vai conseguir, não desista, não pare. Eu estou com você, eu estou contigo, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. O Espírito Santo diz para algumas pessoas: não abra mão da minha presença, não abra mão da minha presença. Nenhum propósito é realizado, é concluído sem a presença de Deus. Nós precisamos dele todos os dias. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Para cada um que está me assistindo, Pai, eu declaro em nome de Jesus mais do Senhor sobre a vida deles. Espírito Santo de Deus, eu declaro um despertar, um impulsionar do Senhor em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Deus, sobre nós, que nós vamos passar pelo processo, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nós vamos chegar no final da nossa vida, Pai, crendo que nós cumprimos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu declaro maturidade, Pai, sobre cada um no meio do processo. Eu declaro crescimento sobre a vida de cada um, resiliência, perseverança, em nome de Jesus. Pai, eu declaro isso, e eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco. Eu te agradeço porque nós fomos despertados, Deus, nessa noite, para viver algo incrível junto com o Senhor. Existe um caminho incrível que nós vamos percorrer junto com o Senhor, junto com a nossa liderança, rumo àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e nós vamos viver completamente o processo que antecede a promessa do Senhor, o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por essa noite. Sabe, creia nisso em nome de Jesus, creia nessa palavra. Eu creio que Deus falou com você aí. Sabe, envie para alguém também que precisava de ouvir essa mensagem, mas que por algum motivo não ouviu. Eu creio de verdade que é uma mensagem que falou muito comigo, e eu creio que deve ter falado com você também. Olha, amados, eu queria compartilhar algo ainda bem rapidamente aqui, mais 5 minutos da sua atenção, então fique aí comigo. Eu queria compartilhar algo que está lá em 2 Coríntios 9, do verso 6 ao verso 7. 2 Coríntios 9, do verso 6 ao verso 7, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha, existe um poder na nossa semeadura, amém? Existe um poder quando nós entregamos as nossas sementes, os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Existe um poder na nossa semeadura. A Bíblia diz assim: aquele que semeia muito, aquele que entrega muito, vai colher muito. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Logo, existe um poder que se chama o poder da multiplicação na nossa semente, amém? Em 2 Coríntios 9, do verso 10 ao 11, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graça. Amém? Olha, a palavra de Deus está nos prometendo aí uma coisa.
Ela está nos prometendo que aquele que é generoso vai ver as suas riquezas aumentar. E para quê? Para que você possa ser ainda mais generoso. Deus, Ele deseja te abençoar. E nós precisamos entender que o ato de nós entregarmos o que nós temos ao Senhor com generosidade atrai a multiplicação dos céus sobre as nossas vidas. Olha, os discípulos entregaram ali para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E o que aconteceu? Houve multiplicação. O ato de entregar a semeadura dos 5 pães e 2 peixes atraíram o alimento para uma multidão. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Quando você entrega com coração e com generosidade aquilo que você tem hoje, entenda isso em nome de Jesus. Quando você está aquilo que você tem hoje, Deus, Ele vai te dar aquilo que você ainda não tem. Amém? Deus, Ele vai suprir aquilo que você precisa, Ele vai fazer aumentar as suas sementes, mas isso está ligado a um princípio, que nós precisamos entender de semeadura. Aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia muito vai colher fartamente, vai colher muito. E Deus, Ele vai multiplicar a semente, porque existe um poder na semeadura, que é o poder da multiplicação. Eu queria que nessa noite, você pudesse ofertar ao Senhor e que você pudesse dizimar. Aí na sua tela estão passando as nossas contas, e você pode aí, através dos seus aplicativos, dos seus meios eletrônicos, estar transferindo aí o valor da sua oferta, do seu dízimo, e a gente pede que, por favor, você envie o comprovante para o nosso telefone que está aí, ou para o nosso e-mail, porque isso é muito importante para o nosso controle, amém? Eu queria orar pela sua vida bem rapidamente. Pai, obrigado, Deus, por cada um, nessa noite, que está entregando ao Senhor, Pai, a sua semeadura. Pai, eu declaro em nome de Jesus, o poder da multiplicação, o poder da semeadura, Deus se manifestando na vida de cada um, que hoje está sendo generoso, que hoje está entregando, Pai, as suas ofertas, os seus dízimos, em nome de Jesus. Supre as necessidades, aumente as sementes, Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço, amém. Amém? Olha, que Tessalite poderosa, eu creio de verdade que o Senhor falou muito com você, eu espero que você possa ter sido muito abençoado nessa noite. Eu queria só dar alguns recados, na verdade 2 recados muito importantes, e o primeiro recado que eu queria dar, é para a minha galera, para a galera do Rota NCS, olha só, sábado agora nós vamos ter o último Rota NCS do ano, e eu queria te convidar para estar aqui em peso. Chame todos os seus amigos, chame aquela pessoa que talvez nunca veio no Rota. Sabe, o tema desse Rota é Rota NCS Up. Nós vamos voar mais alto. Deus tem algo para fazer na nossa vida, que Ele vai nos impulsionar. Nós vamos voar mais alto em 2021, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu quero te convidar para estar aqui comigo, sábado, 7h30, no Rota NCS, o último Rota do ano. Vem com a sua expectativa a 1000, chama os seus amigos, porque vai ser incrível, vai ser demais. E domingo, nós temos também mais um culto de celebração, às 10 horas da manhã e às 18h30, e você não pode ficar de fora, porque tem sido assim, muito bom, tem sido top, e eu creio que vai ser ainda melhor nesse domingo agora, amém? Eu queria orar por você para estar encerrando esse culto poderoso. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, eu te agradeço por essa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos impulsionou nessa noite. Obrigado, Jesus, porque nós entendemos, Pai, que nós estamos passando por um processo, Pai, que nós vamos chegar no nosso destino. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos despertou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encontrou nessa noite. Pai, eu te agradeço muito por cada vida que nos assistiu, Pai. Vai em direção a eles agora, Deus. Leva paz, leva cura para quem precisa, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E eu abençoo cada um que está na sua casa agora, em nome de Jesus. Amém.